Sai daqui, sujo e fedido! O homem de terno gritava do topo da escadaria de mármore. Ao lado dele, uma mulher de vestido caro ria sem piedade. Seguranças arrastavam o mendigo maltrapilho para fora da propriedade. Mas aquele mendigo era Gabriel Whitmore, dono da mansão, dono de tudo, e ele tinha acabado de descobrir quem sua família realmente era. O que eles não sabiam é que nas próximas 48 horas tudo desmoronaria. O saco de estopa pesava nos ombros de Gabriel. Não pelo peso físico, eram apenas alguns quilos de ferramentas velhas, uma muda de roupa suja e um par de sapatos gastos, mas pelo que representava naquele momento específico. Cada olhar de desdém, vindo das pessoas bem vestidas ao redor, tornava o tecido áspero mais pesado, mais incômodo contra a pele machucada do pescoço. Ele estava parado ali, na base da escadaria da mansão Whitmore, sua própria casa. A residência que ele mesmo tinha comprado 12 anos atrás, quando fez sua primeira grande fortuna. 3 andares de pedra clara importada da Europa. Colunas dóricas impecáveis que sustentavam o pórtico majestoso. Janelas imensas com vidros cristalinos austríacos que refletiam o sol quente da tarde de verão. A escadaria de mármore italiano tinha exatamente 23 degraus largos, cada um polido, até brilhar como espelho. Ao redor do edifício principal, jardins perfeitamente aparados por jardineiros profissionais, 3 fontes ornamentais com água corrente, estátuas de mármore de Carrara representando figuras mitológicas gregas. Gabriel não parecia pertencer ali. Isso ficava brutalmente evidente para qualquer pessoa que olhasse por mais de 2 segundos. Uma camisa de manga comprida cinza estava rasgada completamente no ombro esquerdo, expondo a pele suja embaixo. Manchas escuras de óleo de motor, misturado com terra, cobriam todo o tecido. A calça de trabalho desbotada tinha buracos grandes nos 2 joelhos e um rasgo comprido na perna direita. Os sapatos, que originalmente deviam ter sido marrons, estavam completamente cobertos de lama seca e rachada. O rosto tinha marcas profundas de sujeira acumulada, especialmente na testa suada, nas bochechas e no pescoço. Os cabelos escuros estavam desgrenhados, sujos, grudados na testa pelo suor. Uma barba de 4 dias completava a aparência de alguém que tinha dormido na rua por semanas. Mas o que mais chamava a atenção eram os machucados. Um corte recente acima da sobrancelha esquerda, ainda com sangue seco escuro. Um roxo grande na maçã do rosto direito. Arranhões nos braços expostos pelo rasgo da camisa. Tudo cuidadosamente aplicado com maquiagem profissional 3 horas atrás, num hotel barato do outro lado da cidade. Gabriel tinha planejado aquilo durante 6 meses inteiros. Cada detalhe meticuloso, cada aspecto do disfarce perfeito. Tinha começado com uma dúvida pequena, crescendo aos poucos como uma semente de desconfiança plantada fundo na consciência. Uma frase aqui, um gesto ali. Helena desviando o olhar de um morador de rua na esquina. Richard rindo de uma piada cruel sobre pessoas pobres durante um jantar. Sofia reclamando porque a empregada não tinha passado a blusa exatamente do jeito que ela queria. Sinais pequenos, quase imperceptíveis. Mas Gabriel via. E quanto mais via, mais se perguntava. Eles me amam ou amam o que eu posso dar? Foi quando decidiu testar. Um teste radical, definitivo. 6 meses de preparação minuciosa. Contratou um maquiador profissional de cinema. Comprou roupas velhas em brechós. Estudou a linguagem corporal de pessoas em situação de rua. Praticou o tom de voz, a postura curvada, o olhar envergonhado. Instalou câmeras de segurança camufladas ao redor da propriedade, posicionadas estrategicamente para capturar todos os ângulos da entrada principal. E inventou a viagem de negócios falsa. Postou fotos antigas, programou mensagens, criou uma história completa. Ninguém desconfiou de nada, até aquele momento.
No topo da escadaria de mármore, um homem de terno azul marinho impecável gritava com o braço estendido, o dedo indicador apontado diretamente para Gabriel, como se fosse uma arma carregada. Richard Whitmore, 52 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás com gel importado caro. Rosto vermelho de raiva pura. Maxilar completamente tenso. Veias saltadas no pescoço grosso. Esse era o irmão mais novo de Gabriel. O mesmo irmão que Gabriel tinha ajudado financeiramente durante anos, sem questionar, pagando dívidas de jogo, investindo repetidamente no negócio fracassado dele, sustentando o estilo de vida luxuoso e completamente insustentável. Sai daqui, sujo e fedido! A voz de Richard ecoou pela propriedade inteira como um trovão, atravessando os jardins perfeitamente cuidados, assustando pássaros nas árvores ornamentais. Essa propriedade é privada. Você não tem permissão nenhuma para estar aqui. Ao lado de Richard, levemente atrás dele, estava Helena, a esposa de Gabriel, 43 anos de idade, mas parecendo ter facilmente 10 anos a menos, graças aos tratamentos estéticos caríssimos que Gabriel pagava religiosamente todos os meses, sem questionar nenhuma vez. Cabelos loiros em ondas perfeitas, caindo pelos ombros bronzeados. Vestido de festa azul claro de grife italiana, que devia ter custado pelo menos R$ 5.000, talvez mais. Joias brilhando intensamente no pescoço e nos pulsos. Colar de diamantes sul-africanos, pulseira de ouro branco português, brincos de esmeralda colombiana. Maquiagem impecável, aplicada profissionalmente 2 horas atrás por uma maquiadora particular. E ela estava rindo. Não era uma risada nervosa, constrangida ou desconfortável. Era uma gargalhada alta, genuína, absolutamente cruel. A cabeça jogada levemente para trás, expondo o pescoço com o colar caríssimo. A mão direita com unhas perfeitamente feitas em gel francês, cobrindo a boca por alguns segundos antes de se afastar novamente. Os olhos azuis claros brilhando de diversão pura, sem nenhum traço de compaixão ou empatia. Meu Deus do céu, Richard, olha o estado dele! Helena falou alto o suficiente para todos os presentes ouvirem claramente. Parece que saiu direto do esgoto. Que nojo absoluto! Mas 6 pessoas observavam toda a cena do topo da escadaria e da varanda ampla da mansão. Amigos próximos da família Whitmore. Sócios de negócios importantes. Investidores. Todos vestidos elegantemente para o jantar de gala beneficente que aconteceria em exatamente 2 horas. Homens de terno feito sob medida, mulheres de vestido longo de alta costura. Ninguém fazia absolutamente nada para defender o homem sujo sendo expulso. Alguns riam abertamente junto com Helena. Outros observavam em silêncio curioso, mas nenhum sequer, levantava a voz em defesa do estranho maltrapilho. Gabriel não se mexeu 1 centímetro. Apenas ficou ali completamente imóvel, segurando o saco de estopa gasto com as 2 mãos trêmulas, olhando fixamente para cima, na direção das pessoas que ele amava profundamente. Pessoas pelas quais ele tinha trabalhado incansavelmente durante 15 anos sem parar. Pessoas que ele sustentava financeiramente por completo. Pessoas que moravam na casa dele, comiam a comida comprada com o dinheiro dele, vestiam roupas pagas inteiramente por ele. Dirigiam carros importados registrados no nome dele, viajavam para o exterior com o cartão de crédito sem limite dele. Eu só queria um pouco de água. A voz de Gabriel saiu rouca, fraca, trêmula de propósito. Ele tinha praticado esse tom exato por semanas inteiras. Por favor, estou andando há horas debaixo do sol, só um copo de água, por favor. Água! Richard desceu 3 degraus da escadaria, o rosto ficando ainda mais vermelho. Você acha que isso aqui é posto de caridade? Acha que eu vou dar água para todo mendigo sujo que aparece aqui? Uma mulher de vestido verde na varanda, Laura, amiga de infância de Helena, segurou o braço de outra pessoa ao lado dela e sussurrou algo.
As duas riram discretamente atrás das mãos com anéis caros. Gabriel deu um passo pequeno à frente. Apenas um. O pé esquerdo tocou o primeiro degrau de mármore da escadaria. Não! Richard praticamente berrou, descendo mais 2 degraus. Não, você ousa subir essa escada. Não com esses sapatos imundos. Você vai sujar o mármore. Richard, por favor. Gabriel começou, a voz quebrando perfeitamente no final. Eu não tenho para onde ir. Perdi meu emprego. Fui despejado. Não tenho família. Só preciso de... Eu não me importo. Richard cortou, descendo mais 3 degraus até ficar a apenas 5 metros de distância. Agora, Gabriel conseguia ver os poros dilatados no rosto vermelho dele, o suor começando a formar nas têmporas. Não é problema meu se você é um fracassado, se você não tem nada, se você está na sarjeta. Helena desceu 2 degraus também, ficando logo atrás do cunhado. Ela cruzou os braços, o vestido caro brilhando ao sol. Amor, chama a segurança, ela disse para Richard, mas olhando diretamente para Gabriel com nojo explícito no rosto. Esse tipo de gente não entende pedido educado. Tem que tirar à força. Gabriel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era surpresa. Ele tinha esperado exatamente isso. Tinha, de fato, planejado meticulosamente para que fosse exatamente assim. Mas ainda doía. Doía profundamente de uma forma que ele não tinha antecipado completamente. Helena. Ele deixou o nome dela escapar dos lábios, testando, querendo ver se haveria algum reconhecimento, mesmo com o disfarce. Eles eram casados há 16 anos. Ela nem piscou, apenas olhou com mais nojo ainda. Você conhece meu nome? Ela perguntou, a voz saindo gelada. Você estava me observando? Você é um desses malucos perseguidores? Richard avançou mais 3 passos, ficando muito próximo agora. É isso? Você é um stalker, um psicopata? 2 seguranças apareceram nas laterais da escadaria. Homens grandes, músculos evidentes sob os ternos pretos, expressões duras e profissionais. Um deles falou no rádio preso no cinto. Senhor Richard, quer que removamos ele da propriedade? Richard olhou para Gabriel com desprezo absoluto por longos 5 segundos. Depois assentiu. Remove. E se ele resistir, chama a polícia. Quero ele preso por invasão de propriedade privada. Os 2 seguranças começaram a descer a escadaria. Gabriel não resistiu. Deixou que eles se aproximassem. Deixou que cada um segurasse um de seus braços com força. Deixou que começassem a arrastá-lo de volta pelo caminho de cascalho que levava ao portão principal. Enquanto era arrastado, ele olhou para trás uma última vez. Helena tinha voltado para o topo da escadaria, já conversando animadamente com as amigas, rindo de algo que uma delas tinha dito. Como se nada tivesse acontecido. Como se um ser humano desesperado pedindo água fosse apenas um pequeno inconveniente já esquecido. Richard ajeitava o terno, limpando as mãos com um lenço, como se tivesse tocado em algo contaminado. E no alto, na janela do 2º andar, Gabriel viu um rosto jovem. Sofia. Sua filha de 14 anos. Ela estava observando tudo. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, ela apenas fechou a cortina e desapareceu. Nem ela reconheceu o próprio pai. Os seguranças o jogaram literalmente do outro lado do portão principal de ferro forjado. Gabriel caiu de joelhos no asfalto quente da calçada, o saco de estopa caindo ao lado. Um dos seguranças cuspiu no chão perto dele. Se a gente ver você perto dessa propriedade de novo, vai se arrepender. O portão se fechou com um som metálico pesado. A fechadura eletrônica clicou. Gabriel ficou ali de joelhos no chão quente por longos minutos. Pessoas passavam na calçada. Algumas olhavam com pena. Outras desviavam rapidamente e aceleravam o passo. Ninguém parou para ajudar. Lentamente, muito lentamente, ele se levantou.
Pegou o saco de estopa, limpou a sujeira falsa dos joelhos e começou a caminhar pela calçada, afastando-se da mansão. Mas o que ninguém ali sabia, o que nenhuma daquelas pessoas fazia a menor ideia, era que Gabriel Whitmore, o verdadeiro dono daquela mansão, acabava de tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. E nas próximas 48 horas, cada pessoa que tinha rido, cada pessoa que tinha ficado em silêncio, cada pessoa que tinha participado daquela humilhação, iria pagar um preço muito, muito alto. Porque Gabriel não era só o dono da mansão. Ele era o dono de tudo. 2 horas depois, Gabriel estava sentado numa suíte presidencial de um hotel 5 estrelas do outro lado da cidade. Todas as marcas falsas de machucado lavadas. A roupa suja queimada no incinerador do hotel. Terno cinza escuro italiano de $3.000, perfeitamente ajustado ao corpo. Cabelo lavado, cortado, penteado, barba feita, sapatos de couro inglês brilhando. Mas por dentro, ele ainda sentia o peso daqueles olhares, o desprezo, a crueldade casual. Gabriel se levantou, caminhou até a janela enorme que dominava toda a parede. Lá embaixo, a cidade pulsava com milhões de luzes. Carros passavam como formiguinhas luminosas. Pessoas vivendo suas vidas, completamente alheias ao drama que tinha acabado de se desenrolar naquela mansão ao outro lado da cidade. Ele tinha vindo de muito longe para estar ali. Muito mais longe do que qualquer pessoa na sua família fazia ideia. 30 anos atrás, Gabriel Whitmore não tinha nada, literalmente nada. Cresceu num bairro pobre da periferia, filho de uma lavadeira e um motorista de ônibus que morreu quando Gabriel tinha apenas 12 anos. A mãe trabalhou até as forças acabarem, limpando casas de pessoas ricas durante o dia, lavando roupas à noite. Gabriel via ela voltar para casa com as mãos inchadas, vermelhas, machucadas. Mas ela nunca reclamava. Apenas sorria para o filho e dizia: "Você vai estudar, você vai ser diferente." E ele estudou. Trabalhou de dia, estudou de noite, entregava jornais às 5 da manhã, limpava mesas em restaurante à tarde, estudava até meia-noite na luz fraca da cozinha. Conseguiu bolsa numa universidade pública. Formou-se em administração, trabalhando 3 empregos simultâneos para sobreviver. Aos 25 anos, abriu sua primeira empresa com dinheiro emprestado de agiotas. Uma startup de tecnologia, quando ninguém nem sabia direito o que era isso. Trabalhou 80 horas por semana durante 3 anos. Dormia no escritório, comia miojo, não tinha vida social, apenas trabalho. Trabalho obcecado, desesperado, faminto. E deu certo. Vendeu a empresa aos 28 por 3 milhões. Abriu a segunda empresa, depois a terceira, cada vez maior, cada vez mais bem-sucedido. Aos 40 anos, já tinha construído um império. Aos 48, seu patrimônio líquido ultrapassava 250 milhões de reais. Mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu a mãe lavando roupa até as mãos sangrarem. Nunca esqueceu as humilhações que passou quando era invisível, pobre, ninguém. Por isso tinha esperança de que sua família fosse diferente, que o dinheiro não tivesse corrompido completamente, que, quando testados, eles mostrariam empatia, humanidade, bondade. Mas não mostraram. Na mesa de vidro à sua frente, 3 telefones celulares. Um deles tocou. "Sr. Whitmore, aqui é Fernando do escritório. Consegui as gravações completas que o senhor pediu. Todas as câmeras?" "Sim, senhor. As 6 câmeras escondidas que instalamos no perímetro da mansão ontem. Capturaram tudo em alta definição. Áudio perfeito. Todos os ângulos." Gabriel fechou os olhos, respirou fundo. Respirou. "Envia para o meu e-mail criptografado. Agora." "Sim, senhor." Ele desligou, pegou o segundo celular. Digitou um número de memória. "Fernanda, sou eu. Preciso que você prepare os documentos que conversamos semana passada. Todos. E agenda a reunião com o advogado para amanhã, 1ª hora da manhã. Documentos de divórcio? Sim. E mais uma coisa.
Preciso que você verifique todas as transferências bancárias que fiz para meu irmão Richard nos últimos 10 anos. Todas. Cada centavo. Quero um relatório completo na minha mesa amanhã às 9. Entendido. O terceiro celular era o mais importante. Esse telefone apenas uma pessoa tinha o número. Gabriel olhou para a tela por longos segundos antes de discar. Atenderam no segundo toque. Pai? Mateus, preciso que você volte para casa imediatamente. Do que você está falando? Eu estou em Nova York, lembra? Você que me mandou fazer o MBA aqui. Eu sei, mas preciso que você pegue o primeiro voo disponível. Não importa o preço, compra a primeira classe, chega aqui amanhã. Aconteceu alguma coisa? Gabriel olhou pela janela enorme da suíte. Lá embaixo, a cidade brilhava com milhões de luzes. Em algum lugar naquele mar de luz estava sua mansão, sua família, pessoas que ele amou, pessoas que acabavam de provar algo que ele suspeitava, mas não queria acreditar. Aconteceu sim, filho. Muita coisa. E você precisa estar aqui para o que vem a seguir. Pai, você está me preocupando. Confia em mim. Só volta. A gente conversa pessoalmente. Ele desligou antes que o filho pudesse fazer mais perguntas. Gabriel se levantou, caminhou até o bar da suíte, serviu 2 dedos de uísque escocês de 40 anos num copo de cristal. Bebeu de uma vez. O líquido queimou a garganta, mas era um tipo bom de queimação. Um tipo que lembrava que ele estava vivo. Ele tinha construído um império do zero. Tinha começado com nada, absolutamente nada, aos 18 anos. Sem herança, sem ajuda, dormindo em abrigo, trabalhando 3 empregos simultâneos, estudando de madrugada, investindo cada centavo economizado. Aos 25, tinha aberto sua primeira empresa. Aos 30, tinha vendido ela por 3 milhões. Aos 35, tinha construído um conglomerado de tecnologia avaliado em 50 milhões. Hoje, aos 48 anos, seu patrimônio líquido ultrapassava 200 milhões de reais. E ele tinha compartilhado tudo isso generosamente. Tinha erguido seu irmão Richard das dívidas repetidas vezes. Tinha dado a Helena uma vida de sonhos, tudo o que ela sempre quis. Tinha pagado escolas particulares caríssimas para Sofia. E como eles retribuíram? Expulsando-o como lixo quando ele apareceu precisando de ajuda. O celular vibrou. E-mail novo. Fernando tinha mandado as gravações. Gabriel abriu no notebook. 6 arquivos de vídeo. Clicou no primeiro. Era perfeito. Ângulo frontal, alta definição, áudio cristalino. Richard gritando, sai daqui, sujo e fedido. Helena rindo cruelmente. Sofia fechando a cortina. Os seguranças o arrastando. Tudo documentado. Cada segundo, cada palavra, cada expressão de desprezo. Gabriel assistiu todos os 6 vídeos, do começo ao fim, sem pular nenhum segundo. Quando terminou, enviou todos para uma pasta segura na nuvem. Depois fez backup em 3 drives externos diferentes. Essa era a evidência, a prova irrefutável. Mas o que ele não tinha decidido ainda era exatamente o que fazer com isso. Destruí-los completamente? Expor publicamente? Usar para negociar termos melhores de divórcio ou dar a eles uma chance de se redimir? Gabriel serviu mais uísque, olhou pela janela novamente. A decisão viria amanhã, quando Mateus, seu filho mais velho do primeiro casamento, chegasse. Mateus era diferente, sempre foi. Trabalhador, honesto, sem interesse no dinheiro do pai, sempre quis construir seu próprio caminho. Mateus ajudaria a decidir, porque justiça não era só punição. Às vezes, justiça era dar às pessoas a chance de ver exatamente quem elas se tornaram, e então deixá-las escolher, mudar ou afundar. Na manhã seguinte, às 6h15 da manhã, Gabriel estava sentado na mesa de reuniões do escritório de advocacia mais caro da cidade. Em volta da mesa de mogno, 5 pessoas. Dr. Augusto, o advogado de família. Doutora Fernanda, a advogada corporativa. 2 assistentes tomando notas. E Mateus,
que tinha chegado de Nova York às 4 da madrugada, olhos vermelhos de cansaço, mas completamente focado. Pai, eu ainda não entendo direito o que aconteceu, Mateus disse, segurando uma xícara de café preto bem forte. Você voltou para casa disfarçado? Eu precisava saber a verdade. E qual era a verdade que você estava procurando? Gabriel abriu o notebook, girou a tela para que todos pudessem ver. Apertou play no primeiro vídeo. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto assistiam. Quando o vídeo terminou, Mateus estava pálido. Dr. Augusto limpava os óculos nervosamente. Doutora Fernanda tinha os lábios apertados numa linha fina. Meu Deus, Mateus murmurou. Helena, ela te expulsou, literalmente te expulsou da sua própria casa. Ela não sabia que era eu. Não importa. Mateus bateu a mão na mesa, se levantando. Não importa se era você ou um completo estranho. Um ser humano pediu água e ela riu. Gabriel não respondeu. Apenas olhou para o filho, vendo a raiva justa nos olhos dele. E Richard? Mateus balanou a cabeça. Seu próprio irmão. Você pagou as dívidas dele quantas vezes? Quantas? 7 vezes nos últimos 10 anos, totalizando quase 2 milhões de reais. E ele te tratou pior que lixo. Dr. Augusto finalmente falou, a voz profissional, mas com raiva contida. Senhor Whitmore, com essas gravações, posso garantir que o divórcio será extremamente favorável ao senhor. Helena não vai ter base legal para pedir nada. E posso processar Richard por calúnia, injúria, além de exigir a devolução completa de todos os valores emprestados. Não quero processar Richard. Todos viraram para Gabriel surpresos. Com todo respeito, senhor. Dr. Augusto começou. Ele é meu irmão. Eu não vou destruí-lo, mas também não vou mais ajudá-lo. Nunca mais. Doutora Fernanda se inclinou para a frente. E quanto a Helena? E a Sofia? Essa era a pergunta mais difícil, a que Gabriel não conseguia responder desde a noite anterior. Sofia tem 14 anos, ela ainda é uma criança. Foi criada num ambiente onde dinheiro resolve tudo, onde pessoas pobres são invisíveis. Isso não é completamente culpa dela. Mas ela fechou a cortina, pai, Mateus disse baixo. Ela viu você precisando de ajuda e fechou a cortina. Eu sei. Então, o que você vai fazer? Gabriel ficou em silêncio por longos segundos. Olhou para cada pessoa na sala. Depois respondeu. Vou dar a eles a chance de fazer a coisa certa. Uma chance, apenas uma. Como? Vocês vão ver. Na tarde daquele mesmo dia, Helena estava na varanda da mansão com 3 amigas. Champanhe gelado, canapés caros preparados pelo chefe particular, sol quente mais suave, a vida perfeita. O celular dela tocou. Número desconhecido. Ela pensou em não atender, mas algo a fez aceitar. Alô? Senhora Whitmore, aqui é do escritório do Dr. Augusto Mendes. A senhora tem um momento? Depende do que é. A senhora precisa comparecer ao escritório dele amanhã às 3 da tarde. É sobre um assunto urgente relacionado ao seu casamento. Helena sentiu o estômago gelar. Meu casamento? Do que você está falando? Não posso dar detalhes por telefone, senhora, mas é importante que a senhora compareça. Cadê o Gabriel? Por que ele não me ligou? Como eu disse, não posso dar detalhes. Até amanhã, senhora. A ligação foi encerrada. Helena ficou olhando para o celular, confusa e começando a ficar preocupada. Ligou para Gabriel. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Não visualizou. Ela tentou ligar para o escritório dele. A secretária atendeu. Senhor Whitmore não está atendendo ligações pessoais hoje. Como assim? Eu sou a esposa dele. Entendo. Senhora, mas as instruções dele foram claras, sem ligações pessoais. Helena desligou, agora visivelmente nervosa. As amigas perceberam. Tudo bem, Helena? Não sei. Gabriel tá estranho. Ela tentou lembrar quando foi a última vez que tinha visto o marido.
Fazia 3 dias. Ele tinha dito que ia viajar a negócios para São Paulo, mas geralmente ele ligava todo dia. Dessa vez nada, e ontem tinha acontecido aquela situação estranha com o mendigo na porta. Mas isso não tinha nada a ver, tinha? Lá embaixo, no portão, Richard chegava de carro. Ele tinha recebido ligação similar. Também tinha que comparecer ao escritório do advogado. Também não conseguia falar com Gabriel. Os dois se encontraram no hall de entrada da mansão. Você também recebeu ligação? Richard perguntou. Recebi. O que está acontecendo? Não sei, mas não gostei. Richard puxou o celular, tentou ligar para os advogados da empresa. Ninguém atendeu. Tentou ligar para o contador. Caixa postal. Isso não está certo. Helena subiu a escadaria para o quarto quando Sofia apareceu na porta do quarto dela. Mãe, o pai está bem? Por que você pergunta isso? Porque ele não respondeu minhas mensagens, e geralmente ele sempre responde. Helena parou. Quando foi a última vez que ela tinha realmente conversado com o marido? Não uma conversa rápida sobre contas ou compromissos. Uma conversa de verdade. Ela não conseguia lembrar. Ele deve estar ocupado, filha. Não se preocupa. Mas Helena estava preocupada. Muito. Naquela noite, ela quase não dormiu. Toda vez que fechava os olhos, via aquele mendigo de ontem. Sujo, machucado, desesperado, pedindo água. E ela tinha rido. Por que tinha rido? Na época pareceu engraçado, pareceu absurdo. Um homem daquele jeito aparecendo na propriedade deles. Mas agora, no escuro do quarto, sozinha, parecia diferente. Parecia cruel. Às 3 da tarde do dia seguinte, Helena e Richard entraram no escritório de Dr. Augusto. A sala de reuniões era enorme, com vista panorâmica para a cidade. Mesa de mogno, cadeiras de couro. E Gabriel estava sentado na cabeceira. Helena sentiu um alívio enorme. Gabriel, graças a Deus, eu estava preocupada. Ela foi em direção a ele para abraçar. Ele levantou a mão, parando-a. Senta! O tom era frio, diferente. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Gabriel, o que está acontecendo? Senta, por favor. Helena e Richard se sentaram do outro lado da mesa. Dr. Augusto estava ao lado de Gabriel, assim como doutora Fernanda. E Mateus, que Helena não via há meses. Mateus, o que você está fazendo aqui? Eu pedi para ele vir. Gabriel respondeu. Porque ele precisa ver isso. Gabriel abriu o notebook, girou a tela. Quero que vocês assistam algo. Ele apertou o play. O vídeo começou. Os primeiros 5 segundos, Helena não entendeu o que estava vendo. Então, reconheceu. A frente da mansão, a escadaria, Richard gritando e aquele mendigo. Para, ela disse. Para o vídeo. Gabriel não parou. Eu disse para parar. O vídeo continuou. Richard gritando, Helena rindo, os seguranças arrastando o homem. Quando terminou, Helena estava branca. Richard tinha a boca aberta. Isso foi anteontem. Gabriel disse, a voz calma, mas gelada. Vocês se lembram? Gabriel, eu não entendo o que... Helena começou. Gabriel se levantou, caminhou até a janela, ficou de costas para eles. Aquele homem era eu. Silêncio absoluto. O quê? Helena sussurrou. Eu voltei para casa disfarçado. Precisava saber algo. Precisava saber se vocês me amavam por quem eu sou ou pelo que eu tenho. Ele se virou. E agora eu sei a resposta. Helena levantou as pernas bambas. Gabriel, eu não sabia. Eu juro que não sabia que era você. Eu sei que você não sabia. E é exatamente esse o problema. Como assim? Se você não sabia que era eu, então aquela foi sua resposta verdadeira. Você riu de um ser humano desesperado. Expulsou alguém que pediu água. Chamou seguranças para arrastar um homem machucado para fora da propriedade. As palavras caíam como pedras. E você, Richard? Gabriel olhou para o irmão. Você gritou, me chamou de sujo e fedido, ameaçou me prender. Eu te ajudei durante anos, paguei suas dívidas repetidas vezes.
E na primeira vez que apareci precisando de ajuda, você me tratou pior que lixo. Richard abaixou a cabeça sem conseguir responder. Gabriel, Helena tentou falar, lágrimas descendo. Eu sinto muito. Eu não pensei. Eu não pensou, Gabriel repetiu. Exatamente. Você não pensa, nunca pensou. Há anos Vocana vive naquele mundo perfeito, cercada de luxo, sem nunca olhar para baixo e ver as pessoas que estão sofrendo. Eu posso mudar. Pode? Posso. Eu juro. Eu vou ser diferente. Gabriel olhou para ela por longos segundos. Vou te dar uma chance de provar isso. Helena limpou as lágrimas, desesperada. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Gabriel pegou um envelope na mesa. Entregou para ela. Dentro desse envelope tem um endereço. É um abrigo para pessoas em situação de rua. Quero que você vá lá amanhã, sozinha, sem motorista, sem cartão de crédito, só você. E quero que você passe o dia inteiro ajudando, servindo comida, conversando com as pessoas, ouvindo as histórias delas. Helena abriu o envelope com mãos tremendo. E quando você voltar, quero que você me conte o que aprendeu. Eu vou. Eu prometo. Gabriel olhou para Richard. E você? Quero todas as dívidas que eu paguei de volta, cada centavo. Você tem 6 meses. Se não conseguir, vendo seus bens até cobrir. Gabriel, eu não tenho como... Não é o meu problema. Você é adulto. Você criou essas dívidas. Você resolve. Richard abaixou a cabeça, derrotado. E se eu perceber que vocês não levaram isso a sério, que só estão fazendo de conta para não perder o dinheiro... Gabriel parou. Eu corto completamente, e vocês vão aprender a viver sem mim. Helena segurava o envelope como se fosse a última coisa no mundo. Podem ir. Os dois saíram em silêncio. A porta se fechou. Mateus olhou para o pai. Você acha que eles vão mudar de verdade? Não sei, mas eles vão ter a chance. E se não mudarem? Gabriel sorriu tristemente. Então eu vou seguir em frente, e eles vão ficar para trás. No dia seguinte, Helena acordou às 5 da manhã. Não conseguiu dormir direito a noite inteira. Só pensava no vídeo, na expressão daquele homem sujo pedindo água. Gabriel. Era Gabriel. E ela tinha rido. Vestiu roupa simples, calça jeans velha que nem lembrava que tinha. Camiseta branca, tênis gasto, sem joias, sem maquiagem cara. Pegou o ônibus pela primeira vez em anos. O abrigo ficava na periferia. Prédio antigo, pintado de branco, mas com a tinta descascando. Fila de pessoas na porta esperando o café da manhã. Helena entrou. Uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos, sorriso cansado, mas genuíno, a recebeu. Você é a Helena? Sou. Seu marido ligou ontem, disse que você ia vir ajudar hoje. Helena apenas assentiu. Vem, tem muito trabalho. As próximas 8 horas foram as mais difíceis da vida de Helena. Ela serviu comida para 200 pessoas. Lavou pratos até as mãos ficarem vermelhas e doloridas. Varreu o chão. Limpou mesas. Ouviu histórias. Histórias que partiam o coração. A primeira foi Dona Conceição. 72 anos. Cabelos completamente brancos, amarrados num coque apertado. Tinha sido costureira a vida inteira. Trabalhou 45 anos numa mesma fábrica. Quando a fábrica fechou, perdeu o emprego aos 68. A aposentadoria não cobria o aluguel. Aos 70, estava na rua. Mas Deus é bom, ela disse para Helena, sorrindo com metade dos dentes faltando. Aqui no abrigo me tratam bem. Tenho onde dormir. Tenho comida quente. É mais do que muitos têm. Helena teve que virar o rosto, fingindo que precisava pegar mais pratos. Mas era para esconder as lágrimas. Depois veio Marcos. 29 anos. Olhos fundos, barba por fazer. Tinha sido analista de sistemas, emprego bom, salário de 6.000 por mês. Até que a mãe adoeceu com câncer. Ele largou tudo para cuidar dela, gastou todas as economias no tratamento. Quando ela morreu,
Ele estava sem dinheiro, sem emprego, sem casa, mas eu faria tudo de novo, ele disse, olhando direto nos olhos de Helena. Ela me deu a vida. Eu dei a ela os últimos meses com dignidade. Valeu cada centavo. E então veio a mulher que destruiu completamente as defesas de Helena. Jéssica, 41 anos, magra demais, roupas largas escondendo um corpo que claramente tinha passado fome. Tinha sido professora de português em escola pública. Perdeu o emprego na pandemia. Depois perdeu a casa. O marido a deixou, levando os 2 filhos pequenos porque ela não conseguia mais prover. Helena sentou ao lado dela na hora do almoço. Seus filhos, onde eles estão agora? Com o pai, numa casa boa, eles estão bem cuidados, Jéssica falou, mas as lágrimas escorriam. É melhor assim, eu não posso dar nada para eles agora. Mas você é mãe deles. Ser mãe não basta quando você não tem um prato de comida para colocar na mesa. Helena olhou para o prato de comida simples na frente de Jéssica. Arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne, salada, comida básica, mas para aquela mulher era tudo. Você vai recuperar eles. Vai conseguir sair dessa situação. Vou. Jéssica limpou as lágrimas com as costas da mão. O abrigo está me ajudando. Consegui vaga numa creche para quando eu encontrar trabalho. Tô mandando currículo todo dia. 1 hora alguém me contrata e aí eu alugo uma kitnet. Pequena, mas minha, e aí eu busco meus filhos de volta. A mulher sorria enquanto contava o plano. Mesmo depois de perder tudo, mesmo separada dos próprios filhos, ela tinha esperança, tinha dignidade, tinha força. Helena teve que se levantar e sair correndo para o banheiro. Trancou-se numa cabine e chorou. Chorou alto, sem conseguir parar. Chorou de vergonha, chorou de culpa. Ela tinha tudo. Absolutamente tudo. Casa de 3 andares, carros importados, roupas de grife, joias caras, viagens para o exterior 3 vezes por ano, spa toda semana, tratamentos estéticos mensais. E reclamava constantemente. O champanhe não estava gelado o suficiente. A massagista estava 5 minutos atrasada. O vestido tinha uma costura levemente torta. A comida do restaurante demorou demais. O motorista pegou a rota mais longa. Reclamações vazias, fúteis, insignificantes. Enquanto Jéssica, separada dos filhos, morando num abrigo, comendo comida doada, ainda sorria e tinha esperança. Helena lavou o rosto com água fria. Olhou-se no espelho rachado do banheiro. Viu alguém que ela não reconhecia. Alguém que tinha se tornado superficial. Vazia, cruel, sem nem perceber. Quando voltou para o salão, a coordenadora do abrigo, Dona Irene, estava esperando. Tá tudo bem, querida? Helena balançou a cabeça. Não, não tá. Mas vai ficar. Seu marido me ligou ontem. Disse que você precisava aprender uma lição. Mas eu acho que você já aprendeu, né? Aprendi. E quero continuar aprendendo. Posso voltar semana que vem? Dona Irene sorriu. Era um sorriso cansado de quem trabalha demais e ganha pouco, mas genuíno. Pode vir sempre que quiser. A gente sempre precisa de ajuda. E mais importante, as pessoas aqui sempre precisam de alguém que olhe para elas como seres humanos. Não como projetos de caridade. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Helena o resto do dia. E a noite inteira. E nos dias seguintes, quando Helena voltou para casa naquela noite, estava exausta. Mas era um cansaço diferente. Um cansaço que vinha de ter feito algo que importava. Algo real. Algo que mudava vidas, incluindo a dela própria. Gabriel estava esperando na sala. E então, Helena se sentou no sofá ainda com a roupa suja do dia. Eu sou uma pessoa horrível. Não é? Mas você se tornou alguém que não olha ao redor. Eu vi gente que tem nada e ainda ajuda os outros. E eu, que tenho tudo, só penso em mim. Gabriel não respondeu. Eu quero mudar, de verdade. Não por você, por mim, porque eu não gosto da pessoa que eu me tornei. Então muda. Como? Volta lá, toda semana. Ajuda.
Não por obrigação, por escolha. E olha para as pessoas na rua, de verdade, vê elas. Helena assentiu, lágrimas escorrendo. Eu vou. E tem mais uma coisa. Gabriel pegou um papel na mesa de centro. Isso são os papéis de divórcio. Eu ainda não assinei, porque quero te dar uma chance real. 6 meses. Se em 6 meses eu ver que você mudou de verdade, não só na superfície, a gente conversa sobre recomeçar. Mas se não mudar, eu vou mudar. Eu prometo. Gabriel se levantou. E Sofia, ela também precisa aprender. Vai passar os próximos 6 sábados fazendo trabalho voluntário, sem exceção. Ela não vai gostar. Não, mas é necessário. E foi exatamente o que aconteceu. Nos 6 meses seguintes, Helena voltou ao abrigo toda semana. Começou a doar regularmente. Começou a organizar campanhas de arrecadação. Começou a conhecer as pessoas pelo nome, ouvir as histórias, ajudar de verdade. Sofia reclamou no começo, muito. Eu não vou, eu tenho compromisso com as amigas no sábado. Gabriel apenas olhou para ela com aquele olhar calmo, mas firme que não admitia discussão. Você vai, todo sábado, pelos próximos 6 meses, sem exceção. Mas pai, sem mas, você fechou a cortina. Sofia parou. O rosto ficou vermelho. O quê? Quando eu estava lá embaixo, quando eu pedi ajuda, você estava na janela, me viu e fechou a cortina. O silêncio foi pesado. Sofia abaixou o olhar. Eu não sabia que era você. Eu sei. E é exatamente esse o problema. No primeiro sábado, Sofia chegou no abrigo com cara fechada, de braços cruzados, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Ficou num canto, mexendo no celular, contando os minutos para ir embora. Dona Irene se aproximou. Você é a Sofia, né? Filha da Helena. Sou. Sua mãe falou de você. Disse que você ia ajudar hoje. Meu pai me obrigou. Dona Irene sorriu. Muita gente começa assim, obrigada, mas depois descobre que não era obrigação, era oportunidade. Sofia revirou os olhos. Mas então, uma menina se aproximou. Devia ter uns 10 anos. Cabelo cacheado preso com um elástico surrado. Roupa limpa, mas visivelmente velha e remendada. Olhos grandes, curiosos. Oi, você é nova aqui? Sofia olhou para a menina sem responder. Eu sou a Isabela. Moro aqui com minha mãe. Você mora num abrigo? É. Há 6 meses. Antes a gente morava numa casa, mas meu pai foi embora e a gente não conseguiu pagar o aluguel. Sofia não sabia o que dizer. Nenhuma das suas amigas tinha histórias assim. Você estuda? Isabela perguntou. Estudo no Colégio Santa Teresa. Os olhos de Isabela brilharam. Aquele colégio caro, eu sempre passo na frente dele quando vou para a minha escola. É muito bonito. Tem uma quadra enorme, né? Tem. Deve ser legal estudar lá. Sofia nunca tinha pensado se era legal ou não. Era só o colégio. Sempre foi. Desde pequena, era normal. Mas olhando para Isabela, ela percebeu que não era normal. Era privilégio. É legal, sim. Você estuda onde? Na escola pública aqui perto. Mas é boa. Minha professora é muito legal. Ela até me empresta livros às vezes, porque eu gosto muito de ler. Você gosta de ler? Amo. Meu sonho é ter uma biblioteca um dia, cheia de livros, de todos os tipos. Sofia pensou na própria biblioteca em casa. 2 andares inteiros, centenas de livros que ela nunca leu, que ninguém lia. Só estavam ali porque ficavam bonitos. Você quer que eu te empreste uns livros? Eu tenho vários em casa. Isabela sorriu enorme. Sério? Você faria isso? Faço. Trago semana que vem. E foi assim que Sofia começou a mudar. Aos poucos, sem perceber no início. No segundo sábado ela trouxe 10 livros. Isabela chorou de felicidade. No terceiro sábado, Sofia começou a ajudar na cozinha voluntariamente, sem ser pedido. No quarto sábado, ela organizou uma campanha de doação de livros no colégio. Conseguiu 200 livros usados.
montou uma mini biblioteca no abrigo. No quinto sábado, ela almoçou sentada com as outras crianças, conversando, rindo, sendo apenas mais uma pessoa ali. No sexto sábado, quando os 6 sábados obrigatórios terminaram, Sofia chegou em casa e disse para o pai: "Eu quero continuar indo, não por obrigação, porque eu quero." Gabriel abraçou a filha, forte, apertado. "Eu tô orgulhoso de você. Eu fechei a cortina, pai, quando você estava lá. Eu vi você precisando de ajuda e fechei a cortina porque achei que você era só mais um mendigo. Eu sei. Me desculpa. Você não precisa me pedir desculpas. Você precisa aprender. E você aprendeu." Sofia começou a ver as pessoas nas ruas, de verdade. Não desviava mais o olhar. Às vezes parava para conversar. Levava água, levava comida. Pequenos gestos que para ela eram mínimos, mas para quem recebia eram enormes. Richard demorou mais. Mas aos poucos, vendendo bens desnecessários, trabalhando de verdade pela primeira vez em anos, começou a pagar as dívidas. Gabriel não facilitou, não perdoou nenhum centavo. Richard tinha que aprender que dinheiro emprestado não era presente, era responsabilidade. E Gabriel observava tudo, sem intervir, apenas observando, tomando notas mentais, vendo quem mudava de verdade e quem apenas fingia para manter os privilégios. No terceiro mês, ele foi ao abrigo sem avisar. Chegou por volta das 10 da manhã, vestido simples, de boné e óculos escuros. Ninguém o reconheceu. Viu Helena na cozinha. Ela estava lavando panelas enormes, suor escorrendo no rosto, mas conversando animadamente com Dona Irene sobre uma campanha nova de arrecadação de roupas de inverno. Viu Sofia sentada no chão com 5 crianças ao redor, lendo um livro em voz alta, fazendo vozes diferentes para cada personagem. As crianças riam, encantadas, e viu algo que não esperava. Richard estava ali também. Tinha começado a ir há algumas semanas, sem que ninguém pedisse. Estava no jardim do abrigo, consertando uma cerca quebrada, as mãos sujas de terra, camisa molhada de suor. Gabriel se aproximou devagar. "Precisa de ajuda?" Richard olhou para cima, limpou o suor da testa. Não reconheceu o irmão por causa dos óculos escuros e do boné. "Pode segurar essa madeira aqui enquanto eu prego?" Os dois trabalharam em silêncio por alguns minutos. Quando terminaram, Richard estendeu a mão. "Obrigado pela ajuda." Gabriel apertou a mão do irmão. Depois foi embora antes de ser reconhecido. Naquela noite, ele voltou para casa com uma certeza crescente. A mudança era real. No sexto mês, era hora de decidir. Gabriel estava no escritório em casa quando Helena entrou. Ela trazia uma pasta nas mãos. "Posso falar com você?" "Claro." Ela sentou na cadeira à frente da mesa dele, colocou a pasta em cima. "O que é isso?" "É um projeto. Quero abrir uma fundação para ajudar pessoas em situação de rua a se requalificarem profissionalmente. Cursos gratuitos, encaminhamento para empregos, acompanhamento psicológico." Gabriel abriu a pasta. Eram 40 páginas de planejamento detalhado. Orçamento. Parcerias, estratégias, tudo pensado minuciosamente. "Você fez isso tudo sozinha?" "Tive a ajuda da Dona Irene e de mais 3 coordenadores de abrigos. Mas sim, a ideia foi minha, e quero usar meu próprio dinheiro para começar." "Seu próprio dinheiro?" "Vendi minhas joias, as que você me deu nos últimos 5 anos. Consegui R$300 mil. É o suficiente para começar pequeno." Gabriel olhou para a mulher à sua frente. Não era a mesma que tinha rido 6 meses atrás. Essa Helena tinha olhos diferentes, tinha propósito, tinha empatia real. "Você vendeu as joias que eu te dei?" "Vendi, porque eu percebi uma coisa. Cada diamante naqueles colares poderia alimentar uma família por 1 mês. Cada brinco de esmeralda poderia pagar um curso profissionalizante, e eu estava usando aquilo tudo só para parecer bonita em festas vazias." "Você não precisava fazer isso." "Precisava sim. Por mim, não por você. Não para te impressionar.
Mas porque eu não quero mais ser aquela pessoa, aquela mulher que ria de alguém pedindo água. Silêncio. Você quer que eu invista na fundação? Gabriel perguntou. Não, quero sua ajuda para estruturar direito. Você entende de negócios. Eu entendo de pessoas agora. Juntos podemos fazer algo grande. Gabriel se levantou. Foi até a gaveta da mesa. Pegou um envelope amarelo, o mesmo envelope que estava ali há 6 meses. O que é isso? Helena perguntou, mas ela já sabia. Os papéis de divórcio. Eu ainda não tinha assinado porque te dei 6 meses. Os 6 meses acabaram ontem. Helena fechou os olhos, respirou fundo. Eu entendo, eu mereço. Gabriel abriu o envelope. Tirou os documentos. Helena abriu os olhos, lágrimas já se formando, e Gabriel rasgou. Rasgou o papel ao meio, depois em 4, depois em 8. Deixou os pedaços caírem na lixeira ao lado da mesa. Você mudou de verdade, não na superfície, no fundo. E isso é tudo que eu precisava ver. Helena se levantou, cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Gabriel, eu sei, e eu também mudei. Mudei porque percebi que destruir é fácil, vingar é simples. Mas dar a chance real de redenção, isso é difícil, isso exige fé, exige paciência, exige amor. Ele caminhou até ela, segurou as mãos dela. E eu te amo. Amo quem você está se tornando. Amo a mulher que vendeu as próprias joias para ajudar estranhos. Amo a mãe que está ensinando nossa filha a ver as pessoas de verdade. Helena abraçou o marido, forte, desesperado, grato. Naquela noite, os dois conversaram até tarde. Sobre tudo, sobre erros, sobre segundas chances, sobre quem eles eram e quem queriam se tornar, sobre a fundação, sobre o futuro. Obrigada, Helena disse no final, por me dar essa chance, por me mostrar quem eu tinha virado antes que fosse tarde demais. Eu quase desisti de vocês. No primeiro dia, quando assisti os vídeos, eu queria destruir tudo. Queria expor vocês publicamente. Queria vingança. E a gente merecia. Gabriel segurou a mão dela. Mas eu percebi uma coisa. Vingança é fácil. Destruir é fácil. Difícil é dar a chance de reconstruir. Difícil é acreditar que as pessoas podem mudar. E mais difícil ainda é esperar 6 meses inteiros enquanto elas provam que são capazes disso. E valeu a pena? Ele olhou para ela. Viu alguém diferente. Alguém melhor. Alguém que ele podia amar não pelo que tinha, mas por quem era. Valeu cada segundo. Porque no final, justiça verdadeira não é destruir quem erra. É dar a chance de aprender, de mudar, de se tornar melhor. E quando a mudança é real, profunda e verdadeira, vale mais que qualquer vingança. Se essa história te tocou, é porque ela fala de algo real. Todos nós julgamos pela aparência. Todos ignoramos quem precisa de ajuda. Mas sempre há tempo de mudar. Sempre. Compartilhe se você acredita que as pessoas merecem segundas chances, quando estão dispostas a fazer por merecer.